Palavra Final, com Alexandre Garcia. Bom, aqui em Lisboa só está frio e muito ventoso, né? Uma sensação assim de 12, 13 graus, embora a máxima hoje tenha sido 16, 17. Mas eu sei que na região sudeste, no Brasil, o tempo vai estar feio, né? Se já não está agora, no momento que vocês estão me acompanhando, para comentar que a vereadora do Recife, que pediu a prisão preventiva de Bolsonaro porque ele é um perigo à ordem pública e está obstruindo a justiça, o Procurador-Geral da República considerou que ela, eu disse aqui ontem para vocês, ela está pensando que é Ministério Público, pois o procurador do Ministério Público disse que ela não é Ministério Público, não é parte para fazer isso, né? E talvez ela não saiba, né, embora seja vereadora. E Moraes acatou o que disse o procurador Paulo Gonet e mandou para o arquivo. Por outro lado, está se esperando um pronunciamento do Supremo, uma vez que o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro disse que Roberto Jefferson pode ir para casa, naquele processo em que ele resistiu a tiros à prisão dele. E já cumpriu uma parte, ele está gravemente doente, pode ir para casa se tratar. Mas tem uma outra condenação por atos antidemocráticos. É uma coisa assim meio abstrata, né? Bem subjetiva, atos antidemocráticos. E porque palavras não podem ser atos antidemocráticos, não é? Embora sejam, mas não podem, porque é livre a expressão do pensamento vedado ao anonimato e é vedada a censura, a menos que seja calúnia, injúria, difamação, aí está no Código Penal. Mas enfim, espera-se que o Supremo concorde com isso e mande o Roberto Jefferson para casa para não terem um novo Clesão, né? É bom pensar sobre isso. Bom, e Moraes autorizou Mauro Cid, o coronel Mauro Cid, a ir a São Paulo para estimular, aplaudir a filha que está numa prova hípica juvenil em São Paulo. Ele vai lá acompanhar. Eu lembro do Gracia et Justitia. Justiça tem que ter compaixão. Compaixão chega meio atrasada, né? Depois de ter ameaçado. Se você não disser o que é preciso ser dito, a gente vai investigar seu pai, sua esposa, sua filha mais velha. Eu acho que essa que está indo para a hípica não é a mais velha. Bom, mas ele fica lá pode ficar em São Paulo até dia 7. Claro que não vai à manifestação do domingo, porque ele continua proibido de conviver com as demais pessoas que estão nesse processo, nesse inquérito. Bom, e aí a Polícia Federal, parece que já estava tudo pronto, mas aí apareceu aquelas gravações do Oswaldo Eustáquio, que foram divulgadas pelo Sérgio Tavares, 24 minutos de telefonemas do Eduardo Taliaferro com Oswaldo Eustáquio. Vai fugir, não vai fugir, e tem elementos para derrubar o Barroso, etc. Foi indiciado pelo vazamento de documentos sigilosos à imprensa. Eduardo Taliaferro, que era o homem de confiança no TSE do ministro Alexandre de Moraes. Coincidentemente, um desembargador citado nos telefonemas, Ayrton Vieira, e 2 juízes auxiliares do gabinete de Moraes, estão voltando para seus postos em São Paulo. Estão saindo do gabinete de Moraes. Bom, eu lembro ter falado aqui que Lula cancelou a viagem que faria há 2 semanas a Itajaí Navegantes para não receber vaia. E porque Santa Catarina é muito anti-Lula. O governador Jorginho Melo é bolsonarista. E ele não foi. E agora a Câmara de Vereadores de Itajaí, por 11-1, declara Lula
persona non grata, ou seja, o presidente da República não será bem recebido em Itajaí. Declaração do legislativo que representa o povo do município. E fizeram outras considerações, dizendo que era o porto municipal que estava dando certo e perdeu a municipalização, ficou vinculado ao Porto de Santos, seu principal concorrente. E que Lula apoia ditaduras como Venezuela, Cuba e Nicarágua, fizeram outras considerações. É o primeiro caso que eu tenho conhecimento de um município, poder legislativo municipal, que rompe com o chefe do Executivo Federal. Falar em Lula, né? Repercutiu bastante essa última pesquisa, mostrando que ele está com 56% de reprovação e apenas 41% ou 43% de desaprovação, de aprovação. E aí o que se diz, né? Ah, não, é por falta de comunicação, o próprio Lula, é por falta de comunicação. Eu tenho dito aqui, não adianta propaganda se não tem um bom produto. Se tem um bom produto, não precisa de propaganda. Qual é o produto do governo? O governo vende saponáceo, vende sabão, vende detergente, vende automóvel, vende sapato. Não. O governo entrega serviços públicos. Se os serviços públicos forem bons, não precisa de propaganda. Para que precisa dizer que está fazendo um bom serviço? Se fizer o bom serviço, não é? Aí, hoje, uma manifestação, eu até estranhei, do Sidônio, que foi contratado por ele para fazer a propaganda. Os repórteres perguntaram, tinha lá uma solenidade mostrando serviço, né? Que adoram fazer, vão lançar um programa, lançar um plano. Espera aí, eu quando todos esses anos de Brasília, cobrindo, olha, nós vamos lançar, eu tenho um projeto. Não, agora não interessa, eu quero saber depois o resultado. Se valeu para alguma coisa ou foi só da boca para fora, só propaganda. Não adianta um planejamento, um programa, um plano. Eu quero ver o resultado do plano, não é isso? Não é isso que interessa a você? E aí perguntaram para o Sidônio, e aí, como é que está essa queda da popularidade? Aí o Sidônio os repreendeu. Vocês estão preocupados com popularidade? Vocês têm que prestar atenção às ações do governo. Mas ele está lá só por causa da popularidade, da propaganda. E sabe o que ele disse? Segundo a agência G1, ele disse, olha, a responsabilidade não é só minha, é de todos os ministros. É de todos os ministros? Ou é do chefe dos ministros? Porque não adianta o ministro Haddad, por exemplo, querer diminuir o gasto público, se Lula acha que gasto é ótimo, é bom gastar. Vamos gastar. Vamos desvalorizar a moeda, aí o preço das coisas sobe, o juro sobe, a dívida pública sobe, a desconfiança sobe. Não adianta ministro. É o chefe do governo. É a cabeça do chefe do governo. É o cabeça do governo que importa. Não é o Sidônio, a propaganda não adianta nada. Nem são os ministros que estão lá. Tem uns que... Eu não conheço todos os ministros. Não sei o nome deles todos. Não é como o ministro do Supremo, que hoje todo mundo sabe, né? Como a seleção brasileira conhece o nome dos 11. Eu sou de um tempo em que eu cobria Supremo, mas não conhecia o nome de todos. Porque todos podiam andar na rua, não acontecia nada. Eles vinham de toga, caminhando pela rua, lá do anexo, em direção ao plenário. Bom dia, ministro. Era assim, porque eles eram juízes, só falavam nos autos, não ficavam dando entrevista e antecipando ideias e sentenças e vontades
e se metendo em tudo. Né? Quando alguém lá do Congresso dizia, olha, Supremo, me socorra, eu só tenho 2 votos, e aconteceu isso. O Supremo respondia, problema interna corporis, você decida no plenário político, aqui não é o plenário político, aqui é o plenário constitucional. Ó, tempora! Pois é. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.